Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de sexta-feira. É com o nosso coração preenchido de alegria que estamos aqui iniciando o nosso Evangelho diário. Este momento que nós refletimos uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo e um momento em que nos unimos em um só pensamento e elevamos esse pensamento até a Deus nosso Pai, com as portas da nossa alma aberta para acolher um esclarecimento, um ensinamento, uma consolação das páginas do Evangelho. Então sejam todos muito bem-vindos e que Jesus esteja presente sempre em nosso coração. Bom, meus irmãos, todos os dias, às 7:30 da manhã, nós nos reunimos aqui para refletir uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas hoje nós faremos um pouco diferente. Hoje nós não iremos refletir uma passagem em específico do Evangelho. Mas hoje nós iremos buscar aqui juntos compreender um pouco mais sobre esta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus irmãos, hoje o nosso olhar ele estará voltado para a compreensão. Quais são os objetivos do Evangelho segundo o Espiritismo? Como que o Evangelho segundo o Espiritismo foi desenvolvido? Como que Allan Kardec ele selecionou aquelas mensagens para ali estar? Qual que foi a inspiração para o Evangelho segundo o Espiritismo? Então hoje o nosso foco será a compreensão desta obra que está conosco aqui diariamente, iluminando o nosso coração. Então vamos juntos buscar conhecer um pouco mais desta grande obra, meus irmãos. E a primeira coisa para a gente é: o que é a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo? Estamos com ela aqui todos os dias nos guiando nas nossas reflexões. Mas será que já buscamos compreender o que é esta obra que nos guia diariamente? O que é esta obra que contém ali tantos ensinamentos para a nossa vida? Bom, essa resposta nós encontramos exatamente nas primeiras páginas do Evangelho segundo o Espiritismo, onde é nos dito que o Evangelho segundo o Espiritismo é a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e a sua aplicação a diversas circunstâncias da vida. Por outras palavras, meus amados irmãos, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra onde encontraremos explicação dos ensinamentos morais de Jesus, em concordância com a doutrina espírita. E ali encontraremos esclarecimentos desses ensinos do Cristo que podem nos guiar, nos auxiliar, nos amparar em nosso dia a dia. Como aplicar, como viver os ensinos morais de Jesus. Então o Evangelho segundo o Espiritismo é uma grande luz que nos guia exatamente para essa compreensão, meus irmãos. Aí está o objetivo desta grande obra. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é uma obra essencial para nós compreendermos os ensinos morais de Jesus. E é muito importante, como espíritas aqui nesse momento, nós guardarmos esse esclarecimento em nosso coração, que o Evangelho segundo o Espiritismo ele não substitui outras obras sagradas, outras obras históricas da vida de Jesus. O Evangelho segundo o Espiritismo vem agregar, vem nos explicar, vem nos esclarecer, vem abrir o nosso olhar para muitas questões dos ensinos morais de Jesus. Não vem para substituir, não vem para excluir outras obras. E aqui, meus irmãos, vou trazer um exemplo para ficar bem claro para o nosso coração. O Evangelho segundo o Espiritismo
não substitui a importância da Bíblia em nossa vida. E a Bíblia, meus irmãos, ela não é apenas um livro. A Bíblia, ela é a união de diversos livros que foram escritos ao longo de anos, milhares de anos. Inicia ali com Moisés e vai ter o teu último livro com João, o apóstolo. Então, entre Moisés, que é o primeiro livro da Bíblia, a Gênesis, e João, que é o último autor da Bíblia, meus irmãos, do compilado do livro que está colocado ali, nós temos diversos autores que têm o objetivo de nos ensinar, de nos esclarecer algo sobre Deus, nosso amado Pai, sobre o caminho do bem, sobre o amor, sobre a caridade, sobre diversos temas que nos ajudam interiormente na construção do reino de Deus. Então a Bíblia não é só um livro, são diversos livros ali que unidos têm um propósito elevado para nós. E é exatamente na Bíblia onde encontraremos os evangelhos de Lucas, de João, de Marcos e de Mateus. Evangelhos preciosos, livros preciosos, em que nós conseguimos mergulhar e compreender a vida de Jesus enquanto ele esteve aqui na terra conosco. Será em Marcos, em João, o evangelista, em Lucas, em Mateus, que nós encontraremos os ensinos, as falas, os passos de Jesus enquanto ele esteve aqui na terra, meus irmãos. Então, olha a importância da Bíblia que reúne esses livros para todos nós. Então, sendo Jesus o nosso modelo e o guia da nossa humanidade, segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos, Jesus é o nosso guia. Jesus é o grande mestre da nossa vida. Dessa forma, temos que buscar conhecer a Jesus, não temos? E será nesses evangelhos que estão lá na Bíblia, Marcos, João, novamente Mateus e Lucas, que nós encontraremos alguns recortes da vida de Jesus enquanto ele esteve aqui, meus irmãos. Então é importante para todos nós espíritas também o conhecimento dessa obra. Por isso o Evangelho segundo o Espiritismo não substitui a Bíblia, mas agrega. Porque Allan Kardec irá trazer para todos nós no Evangelho segundo o Espiritismo muitos capítulos e versículos dos evangelistas que estão lá na Bíblia. E é dessa forma nos esclarecendo um novo olhar sobre aquela passagem, sobre aquele versículo. Então, Allan Kardec ele recorre lá aos versículos, aos capítulos dos evangelistas e agrega ali no Evangelho segundo o Espiritismo para nos esclarecer. Então, olha a importância disso para todos nós. Vou trazer até uma coisinha aqui, um exemplo para nós pensarmos. Em todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, e são 28 capítulos, sendo que o último ele é destinado à coletânea de preces, mas em todos os outros 27 capítulos, nós encontramos passagens dos evangelistas. O que é uma passagem dos evangelistas? Lucas, Marcos, João e Mateus. Aqueles que escreveram o evangelho da vida, dos ensinamentos, de momentos vividos com Jesus. Então, Allan Kardec, em todos os capítulos, coloca ali uma passagem, um versículo e vem nos esclarecer dentro do tema daquele capítulo. Então, olha só, nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lemos esse recorte que Allan Kardec coloca fielmente para todos nós, com a referência, com tudo certinho. Então, se nós desejamos aprofundar naquele ensinamento, é muito interessante que a gente busque, então, lá
na Bíblia esse evangelho e veja qual que é o contexto que ele foi colocado. O que aconteceu antes desse momento? O que aconteceu depois? Aonde Jesus estava? Porque lá a gente também encontra isso. Então, olha como que as duas obras se agregam, somam e nos ajudam a ter um esclarecimento ainda melhor dos ensinos de Jesus. Tá, meus irmãos? Então, só para nos esclarecer aqui, o seguinte, que a Escritura Sagrada, que eu estou colocando como a Bíblia, nós encontramos nos evangelistas sobre a caminhada de Jesus aqui terrena. E aí nós encontramos 5 categorias que são narradas lá na Bíblia sobre a vida de Jesus. Olha só, os atos comuns da vida de Jesus, os milagres que Cristo realizou, as profecias que Jesus ali fez e as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas e também o ensinamento moral. Então, nos evangelhos, lá na Bíblia, de Marcos, João, Lucas e Mateus, nós encontramos esses 5 pontos aí da vida de Jesus. Os atos comuns da vida do Cristo. O que seriam esses atos comuns? Por onde Jesus caminhou, as cidades que Jesus passou, não é mesmo? Nós encontramos isso ali. Nós encontramos, por exemplo, no Evangelho de Lucas, a preparação para a vinda de Jesus, dos pais dele. Então ali a gente encontra esses atos comuns da vida do Cristo. Como também encontramos, olha, o segundo ponto, os milagres. Aqui é estabelecido como milagres, estou seguindo exatamente esses pontos que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo colocado pra gente, que seriam os milagres vistos do ponto de vista da cura. A gente encontra as curas que Jesus realizou, sobretudo destaca o Evangelho de Marcos, ali tem muitas curas que Jesus realizou enquanto ele esteve aqui. Terceiro ponto, as profecias que o Cristo fez. E isso eu também gostaria de destacar aqui, não só as profecias que Jesus fez, mas a união também de profecias lá do Antigo Testamento, meus irmãos. No Evangelho de Mateus, em muitos momentos, é o evangelho que a gente mais encontra profecias de antigos profetas que já avisavam sobre a vinda do Messias. Por exemplo, Isaías. Ele já avisava que o Messias chegaria. Então ali contém pra gente também essas profecias sobre a vinda de Jesus. Nós também encontramos as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas, das religiões e também os ensinamentos morais. Encontramos ali nos evangelistas os ensinos morais do Cristo, transformação interior do nosso coração. E aí é um ponto muito importante para todos nós. Dentro desses 5 pontos que são narrados lá nos livros dos evangelistas, Allan Kardec se preocupa em pegar apenas os ensinos morais, o aspecto do ensinamento moral da caminhada de Jesus aqui na Terra. Então o Evangelho segundo o Espiritismo, ele foca nos ensinamentos morais. O Evangelho segundo o Espiritismo não foca nos atos comuns da vida de Jesus, nos milagres, nas profecias, não foca nisso. Porque isso a gente já encontra lá nos outros evangelhos. De Lucas, Marcos, Mateus e João. Vou repetindo sempre aqui para nós. Então, Allan Kardec, ele foca o quê? Nos ensinamentos morais, as passagens que contêm ensinamento moral. Então, Allan Kardec, selecionando essas passagens que contêm os ensinamentos morais, agrega elas no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o foco do Evangelho segundo o Espiritismo, como a gente leu inicialmente, é a explicação dos ensinos morais do Cristo. Então, esse é o foco. Por isso que no Evangelho a gente vai encontrar recortes de diversos momentos, passagens de Jesus, mas que sempre tem um ensinamento moral. Então, como que o Kardec fez? Ele reuniu algumas máximas que vão focar nesses ensinos morais e, a partir delas, nos destinou esclarecimento e como elas podem ser aplicadas em nosso dia a dia, em nossa vida
e como isso nos toca interiormente para a mudança no caminho do bem. Então são 28 capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, cada um abordará sobre um tema moral, em harmonia com Jesus. Nós temos sobre perdão, sobre amor, sobre fé, sobre caridade. Temos até um capítulo destinado à moral estranha, que é onde Allan Kardec destinou ali para nós colocar as palavras de Jesus que muitas vezes ressoavam de forma estranha para o nosso coração. Ressoavam às vezes um pouco rude. Então Allan Kardec coloca nesse capítulo, por exemplo, Moral Estranha, essas passagens em que muitas vezes interpretamos de forma distorcida o que Jesus falou, e ali ele busca nos esclarecer com base no amor, no esclarecimento e na compreensão. Então, meus irmãos, o último capítulo do Evangelho é a coletânea de preces, e o Evangelho segundo o Espiritismo é um convite que a espiritualidade nos faz para entendermos e vivermos a mensagem de Jesus. Então, com isso, algumas passagens do Evangelho foram escritas pelo próprio Allan Kardec, foi uma reflexão dele. São as passagens que não contêm no final delas o nome do espírito ou do autor espiritual. A gente vai perceber isso lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. E também nós temos ali algumas instruções dos bons espíritos. Algumas passagens que são mensagens, instruções psicografadas enviadas pelos bons espíritos. E aí Allan Kardec irá colocar ali essas mensagens. Nessas, nós temos no final delas o nome do autor espiritual, o local que essa mensagem foi recebida e o ano para todos nós. Então, meus irmãos, principal foco aqui, já caminhando para o nosso encerramento, é a compreensão que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é, para nós, uma luz de esclarecimento dos ensinos morais de Jesus. Porque por muito tempo, muitos séculos, nós buscamos os ensinos do Cristo e a compreensão um pouco distorcida. Então Allan Kardec ele se dedica a trazer um olhar um pouquinho mais minucioso desses ensinamentos morais, com o foco da gente conseguir analisá-las, interpretá-las e vivê-las um pouquinho mais próxima do que Jesus desejava nos ensinar. E são explicações que são muito preciosas, porque conseguimos colocar e aplicar no nosso dia a dia, vivendo cada vez mais com Jesus. Meus irmãos, quantas vezes nós já não lemos alguma passagem dos evangelhos, seja de Lucas, de Marcos, de Mateus ou de João, e ao ler aquele momento vivido por Jesus, ficamos um pouco em dúvida, não conseguimos compreender exatamente a mensagem, tivemos dúvida nas palavras, tivemos dúvida no ensinamento que ele estava passando, não conseguimos compreender de forma profunda a moral daquele ensinamento de Jesus. Nos surgiu a dúvida. Quantas vezes isso já não aconteceu conosco? Então Allan Kardec, ele traz muitas dessas passagens e nos explica elas, nos esclarece, ilumina o nosso olhar do que Jesus desejava nos ensinar ou do que conseguimos tirar de aproveitamento daquele ensinamento para viver. Por isso, olha só como é esclarecedor para todos nós. Passagens que antes talvez tínhamos dúvida, não conseguíamos compreender tão bem, Allan Kardec se destina a nos esclarecer no Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu encerro aqui as minhas palavras com as palavras de Allan Kardec, em que ele diz para nós: esta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, é para todos. Cada um nela
pode achar os meios de conformar sua conduta à moral do Cristo. O Evangelho segundo o Espiritismo é para todos. É para todos nós que desejamos viver com Jesus. É para todos nós que desejamos compreender os ensinos do Cristo. É para todos nós. Bom, meus irmãos, esta mensagem possa ficar no nosso coração, essa reflexão de hoje sobre essa obra que nos guia diariamente, esclarecendo aqui para nós que tudo o que a gente disse aqui, meus irmãos, todas essas informações nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução da obra. Exatamente na introdução nós teremos essa explicação que Allan Kardec ele vai focar no ensinamento moral. E exatamente na introdução nós encontramos o esclarecimento sobre os evangelistas que narram ali a caminhada de Jesus, mas que o foco de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo é a moral do Cristo. Então lá tem tudo para a gente esclarecido e tudo que a gente compartilhou aqui foi fiel às palavras lá da introdução da nossa querida obra. Bom, meus irmãos, essa nossa mensagem também é da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, que assim seja.